Agora nós falamos sobre ESLint, Builder e Editor Config. Bom, na nossa aplicação nós também iremos configurar esses pacotes, né? Alguns aqui são até extensões, né, que a gente vai apresentar para vocês. Então, é necessário que a gente repasse por isso, uma vez que nós já estudamos isso no outro módulo, mas o nosso projeto tem que ser configurado. E aí eu vou passar aqui todas as instruções necessárias. Então, nessa aula, a gente vai configurar essas ferramentas, né, que vão permitir o quê? Padronização. Essa é a ideia da implementação desses pacotes, né, dessas bibliotecas na nossa aplicação. A gente vai utilizar o padrão Airbnb. Nós já falamos muito sobre isso, mas a gente vai rever aqui, olha. Então, o que a gente tem que fazer necessariamente? Nós estamos trabalhando com Yarn, né? Então, eu tenho que vir aqui na minha aplicação, lá na minha linha de comando, eu vou executar esses comandos. Primeiro, o Yarn add ESLint-D. A gente instala sempre com opção para desenvolvimento, tá, pessoal? Em ambiente de produção, nós não usamos isso, é por isso que a gente utiliza esse -D. Uma vez adicionado o ESLint, nós inicializamos o ESLint, e aí ele vai nos apresentar uma série de perguntas para que a gente possa configurar a aplicação. Por exemplo, como é que você gostaria de usar o ESLint? Aí, das opções que vão ser apresentadas, vocês vão clicar nessa aqui, ó, selecionar essa aqui, ó. Eu quero usar o ESLint para checar sintaxe, procurar problemas e forçar o meu estilo de código, né, que eu estou utilizando. Qual o tipo de módulo que você quer utilizar no projeto? A gente quer usar aquele padrão import-export. Então, a gente vai selecionar o JavaScript Modules, import-export. Qual framework Qual framework vocês vão utilizar no projeto? A gente não vai utilizar nenhum deles. Vocês vão utilizar TypeScript no projeto? Não, nós não vamos usar TypeScript. Embora seja muito bom, seja bem bacana, mas nós não vamos utilizar. Onde é que você vai executar a sua aplicação? A gente vai selecionar com Node. Tá? Vamos trabalhar com Node. Qual o estilo que você quer definir para o seu projeto? Use a Popular Style Guide. Aqui, qual o estilo que você quer seguir? A gente vai usar o Airbnb. Inclusive, pessoal, a gente fala com detalhes isso lá no nosso outro módulo. A gente tem essa aula gravada lá no YouTube, tá? Quando a gente fala sobre isso, naqueles módulos de Node, a gente fala sobre essas configurações. Qual o formato aliás, no nosso módulo de React.js, tá? A gente fala sobre essas configurações aqui com mais detalhes, tá? Como aqui a gente já está desenvolvendo a aplicação, a gente vai dar uma passada bem rápida. Qual o formato que você quer configurar, né, no seu projeto? Para a configuração dos seus arquivos? JavaScript. E aí ele faz uma perguntinha, se a gente quer instalar com o NPM, nós vamos dizer que sim, muito embora nós estamos utilizando Yarn, a gente vai dizer que sim. Será criado na pasta do nosso projeto aquele arquivo pact-lock.json. Aí vocês devem apagar esse arquivo, uma vez que a gente está usando Yarn. E aí depois vocês utilizam Yarn ou Yarn install, para ele poder pegar todas as configurações que foram feitas com o NPM e ele vai atualizar o nosso yarn.lock, tá? Bom, e aqui a gente comenta, né, a sequência das configurações. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aqui na prática, tá? Que foi criado na pasta raiz do projeto o arquivo .eslintrc.js. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui, ó. Esse arquivinho aqui, .eslintrc.js, né? Que tem várias configurações aqui. Bom, e aí nós vamos lá no VS Code para a gente poder instalar uma extensão do ESLint. Então, a gente vem aqui e procura
o ESLint, no meu caso aqui ele já está instalado, no caso de vocês, se tiver aparecendo esse ESLint aqui, ó, até aumentar um pouquinho a fonte aqui, se tiver aparecendo esse botãozinho verdinho aqui para install, você pode instalar o ESLint, tá? Para que o ESLint faça correções no código de forma automática, a gente vai pressionar o Ctrl+Shift+P, vamos digitar o JSON aqui, ó, para a gente poder definir as configurações para o JSON, tá? E aí, ele vai abrir esse arquivo settings.json, e aí a gente vai entrar com essas linhas aqui de configuração, tá? São configurações referentes à parte de código, né? Como eu falei com vocês, essas são configurações de padronização de código, tá? Com essas alterações, caso você se esqueça de alguma vírgula, por exemplo, ele automaticamente vai preencher para você. Ele automaticamente já corrige, ele consegue fazer essas correções quando você salva o arquivo. Bom, aí a gente vai abrir esse arquivo que eu comentei com vocês aqui, o ESLint, rc.js, e a gente vai inserir essas linhas aqui de configuração, tá, pessoal? Principalmente essas regrinhas aqui, ó. Eu sugiro que vocês utilizem essas regrinhas que eu utilizo. Por quê? Porque se você pegar uma versão mais atualizada, pode ser que você encontre algum problema lá no futuro. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, é interessante que vocês mantenham essas configurações, porque aqui a gente define qual o padrão de JavaScript que a gente está utilizando. Como eu falei com vocês, no módulo React.js, a gente fala com muito mais detalhes, explicando cada item desses. Vocês podem ir lá no YouTube rever aquela aula. Bom, agora a gente vai para a instalação do Preader. E aí a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, yarn add preader, ESLint config preader, ESLint plugin preader. O preader, como o próprio nome diz, ele deixa o código mais bonito, né? Mais elegante. Por exemplo, se uma linha do nosso código ficar muito grande, ele automaticamente quebra em outra linha. E aí a gente retorna, né, o ESLint rc.js e a gente acrescenta aqui o extends e o preader dentro dele. Aqui o extenders e o preader. Está aqui também, tá? Como um plugin. Além de acrescentar a regra do preader, como está aqui, ó, né? Aquelas configurações padrão que a gente nós definimos em outra oportunidade com vocês, tá? Então, aqui, ó, focado nisso aqui, né? E lembrando que eu já disponibilizei esse material e também o projeto. Eu mandei o projeto até na versão 8, que inclusive considera algumas outras aulas que a gente vai seguir aí, que a gente vai dar sequência. Bom, para corrigir eventuais ambiguidades entre o Airbnb e o Preader, como, por exemplo, ele irá utilizar aspas duplas ao invés de aspas simples. Então, para evitar isso, a gente cria um arquivinho aqui chamado .preader rc, onde a gente vai sobrescrever essas regras. Então, eu digo o seguinte, olha, eu quero sim que você altere para mim as aspas duplas para as aspas simples. Tá? E eu quero trabalhar também com aquela questão de vírgula, né? O padrão de vírgula que eu vou utilizar. Bom, se vocês quiserem atualizar esses arquivos, colocar uma versão mais atual, por exemplo, para o ES aqui, até poderia, mas eu acho que desse jeito eu garanto assim que essa nossa aplicação vai funcionar sem maiores problemas. Pronto, para fazer as alterações automáticas em todos os arquivos de uma pasta, sem termos que entrar em cada um arquivo e dar um Ctrl S, podemos fazer esse comando aqui, ó. Então, por exemplo, vocês já viram que essas ferramentas, elas corrigem, padronizam o nosso código. Então, se você quiser passar um pente fino no seu projeto, para ele verificar todos os arquivos JavaScript, ó, todos os JavaScript da nossa pasta SRC, é só executar esse comando, ó, yarn ESLint com essas opções. Ele faz uma varredura. E aí uma dica é a seguinte, para vocês não precisarem ficar digitando tudo isso aqui sempre, a gente faz o seguinte, ó, vamos lá para o projeto para mostrar para vocês. Ó.
Aqui nas configurações, se eu não me engano, no pact.json, isso aqui, ó. Lembram-se dos scripts que a gente define? Por exemplo, o IDEV. Yarn IDEV, ele executa a aplicação, né? Eu posso criar um ESLint. Então, eu vou colocar assim, yarn ESLint. Ele executa esse comando aqui, o que a gente aprendeu de ver, acabou de aprender. Então, por exemplo, se eu chego aqui, ó, eu quero que ele faça uma varredura no meu projeto, corrigindo todos os problemas de código. Eu vou colocar aqui, ó, yarn ES, jeitinho que tá aqui, ó, ESLint, tá? Vou executar, ó, ele já executou, verificou, encontrou alguma coisinha lá e tal, mas no mais está tudo ok. Tá? Tá tudo ok aqui com o projeto, tá? Deixa eu dar um yarn install. Eu fiz uma cópia do projeto, eu apaguei a pasta Node Modules para poder passar para vocês, tá? Então, eu não precisaria passar com a pasta Node Modules, porque senão ficaria muito grande, né, o arquivo. Mas enquanto ele vai provavelmente inicializando, né, que eu acho que eu tinha deixado em branco essa pasta, Node Modules, agora ele está reconstruindo. São todas as dependências que nós instalamos aqui no nosso pact.json. Bom, voltando aqui, como última ferramenta, nós vamos instalar o editor config. Ele permite a padronização de configuração entre editores, por exemplo, o VS Code, Sublime, né? Então, a gente vem aqui, lá nas nossas, seleciona aqui essa extensão, ó, do VS Code, e eu seleciono aqui o editor config e mando instalar. Clica aqui no botãozinho install, e ele vai passar a estar instalado. Em seguida, a gente vai criar esse arquivo, .editorconfig. Então, se a gente clicar com o botão direito aqui em qualquer área aqui do nosso projeto, clicou com o botão direito aqui, a gente tem lá o generator.editconfig, tá? Deixa eu rodar aquele comando de novo para ver se agora vai. Agora foi, agora rodou direitinho. Aquela hora que não tinha, aí eu tinha apagado, né, as dependências. Agora foi. Ele verificou e está tudo ok. A Done fez a verificação e está tudo certo. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente criou, a gente gerou o ponto editor config, como eu mostrei para vocês aqui, ó, ponto editor config. E aí, o arquivo deve ficar com essas configurações aqui, ó. Vamos definir um padrão de codificação, o TF8, vamos definir como é que vai ser a indentação, se vai ter espaço no final do arquivo, de uma linha em branco no final do arquivo ou não. Aqui a gente disse que não, né? E aí a gente configura dessa forma. Bom, com isso a gente concluiu uma etapa do nosso projeto, que é uma etapa de configuração, de padronização de códigos, onde nós vimos as configurações do ESLint, do Preader e do editor config. Tá? A gente vai dar sequência no nosso projeto.